agronomia fica no primeiro período. Será que faria sentido eu estudar introdução à agronomia lá no 10º período? Não faz sentido. Então, os coordenadores, os professores, a galera do pedagógico, eles conversam entre si e organizam as disciplinas, para que faça sentido aprender uma coisa primeiro e depois outra. Então, tem algumas disciplinas do primeiro período, por exemplo, é morfologia, tem fundamentos de química analítica, tem introdução à agronomia, como eu disse. Então, essas disciplinas, elas dão suporte às outras. Por exemplo, fundamentos da química analítica a gente aprende primeiro, para depois a gente aprender química orgânica, depois a gente aprender bioquímica e por aí vai. Então, tudo é pensado dessa maneira. Então, aí... Só que assim, todo mundo pensa, coloca tudo assim, divididozinho, só que não adianta só os professores, os coordenadores organizar as disciplinas dessa maneira. A gente também tem que estar buscando ligar uma disciplina à outra. Eu, como aluna, como estudante, sempre que chega uma disciplina nova, sempre que chega um assunto novo, eu sempre me coloco para pensar, por que é que eu estou aprendendo aquilo? No que é que eu vou poder aplicar posteriormente? Para mim não faz sentido nenhum eu aprender uma coisa e não ter ideia para que é que eu vou usar ela. Então, comigo não funciona. Eu tenho que o professor vai apresentar um determinado assunto, mas eu tenho que buscar, tenho que procurar saber para que é que eu estou aprendendo aquilo, entendeu? Então, no geral, as disciplinas do nosso curso, elas são divididas em disciplinas básicas e disciplinas profissionalizantes. As disciplinas básicas são essas que vêm na primeira parte da grade curricular, do primeiro até mais ou menos o 4º período. São disciplinas básicas. Elas dão suporte às outras disciplinas do curso, que são as disciplinas profissionalizantes. O desenho técnico é uma disciplina básica. Por que ela seria uma disciplina básica? Porque a gente tem que aprender primeiro desenho técnico, é uma coisa mais básica, para depois a gente ir para construções rurais, depois a gente ir para geoprocessamento e por aí vai. Aí eu selecionei algumas disciplinas aqui que tem alguma coisa em comum com o desenho técnico, alguma afinidade. E eu acredito que uma das principais é a disciplina de construções rurais. Eu ainda não paguei a disciplina, mas pelo que eu pesquisei, é onde a gente realmente vai fazer os projetos, colocar em prática. Porque no desenho técnico a gente vai aprender a desenhar, seguir normas, tudo direitinho. Para depois, quando a gente for fazer uma construção rural, a gente colocar em prática, relembrar todas aquelas normas para poder fazer o desenho colocando tudo em prática. Então, eu preciso aprender desenho técnico para depois fazer uma construção rural. Outra disciplina que conversa muito com a disciplina de desenho técnico é a disciplina de topografia, onde a gente vai desenhar a curva de nível, onde a gente vai fazer esquemas, vai desenhar áreas e por aí vai. Outra disciplina é a de geoprocessamento, cartografia, onde a gente vê muito aquela questão de escala. Então, é importante que eu aprenda a escala direitinho em desenho técnico, para depois eu conseguir compreender a escala lá dos mapas que a gente vai fazer em geoprocessamento. Então, se eu não aprendo bem um determinado assunto agora, eu de alguma maneira vou ser prejudicado depois, não é? Aí tem outras disciplinas que, assim, que estão relacionadas ao desenho técnico de maneira com menor afinidade, mas que ainda estão. Como a gente fez um mini curso esses dias para ver a questão de fazer um nivelamento dos alunos, a gente viu que tem várias unidades de medidas, né? Que a gente pode estar transformando e volta e meia, em alguma disciplina do curso, essas unidades estão voltando. Por exemplo, quando a gente vai fazer lá em física, quando a gente vai estudar energia, quando a gente vai estudar mecânica, máquinas.
existem vários cálculos que a gente vai estar tendo que fazer aquelas transformações de unidade. Então, se eu aprender bem agora em desenho, quando essas disciplinas vierem, eu vou ter uma facilidade de compreendê-las, não é isso? Tem também a disciplina de agrometeorologia, que a gente vê muita questão de ângulos. Então, a gente vê uma questão mais básica de ângulos agora em desenho técnico, para depois, em agrometeorologia, a gente já está mais maduro para absorver aquele conhecimento que vem posteriormente. Pronto. Aí, vocês têm alguma dúvida? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Cadê? E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que gostaria de falar? Não? Pronto, é. Tem mais alguma coisa aí que queira falar? Por enquanto, o pessoal está guardando para o final as dúvidas. Tá bom. É basicamente isso. Qualquer coisa eu vou acrescentando durante aí. Tá certo, tranquilo. Bom, dando prosseguimento agora, só pedindo, reiterando, pessoal, é o seguinte, quem nesse meio processo acabou entrando, quem puder dizer no chat a universidade que faz parte, se por acaso não for da UAST, que, porra, só pra gente saber mesmo quem são vocês. E se for da UAST, que bota aí o primeiro, segundo, terceiro período, assim, onde é que tá no curso que a gente tá mostrando aqui, tá? E aí, pra gente dar continuidade agora, a gente vai falar um pouquinho sobre AutoCAD, tá bom? O AutoCAD é o ambiente, cara, um desenho auxiliar para o computador. Tá? Um minutinho aqui. E só lembrando, se por acaso vocês escutarem algum choro de criança, por favor, desconsiderem, tá? Que o meu filho tá... o home office tem essa questão, a gente não consegue muito dividir o espaço, então o menino tá por aí e ele faz um barulho de vez em quando, mas assim, só para alertar, tá? Por favor, não se assustem, não. É o seguinte, desenho auxiliar para o computador. Antigamente, né, e até hoje a gente trabalha bastante, inclusive na nossa disciplina a gente vai trabalhar muito, né, quando ela voltar a ser presencial, a gente vai trabalhar muito com desenho no formato em papel. Então, antigamente a gente utilizava as pranchetas, aí as réguas, aí a régua T, a régua paralela, compasso, régua, lápis e várias coisas assim que a gente vai fazer o desenho e desenho mesmo no papel. E assim, esse formato, apesar, acho que dentro quando a gente fala da realidade de uso, né, a gente tem uns computadores cada vez mais acessíveis, e não só computadores, mas a gente tem também celulares com cada vez potências muito melhores e maiores. E assim, quando a gente pensa isso, fazer o desenho no papel e também fazer o desenho e a possibilidade de usar o computador, a gente pensa, pô, para que isso? Por quê? Não tem. Mas, assim, é muito importante, é muito interessante quando a gente faz o desenho no papel. Apesar que, na realidade de trabalho, dificilmente vocês vão trabalhar com papel, certamente vocês vão trabalhar muito mais com computador, mas quando a gente faz a prática com lápis e com papel, a gente consegue melhorar mais esse desenvolvimento espacial que a gente precisa ter quando a gente faz o desenho técnico. A percepção que a gente tem é que os alunos conseguem, que as pessoas conseguem desenvolver muito mais esse raciocínio espacial, questão de espaço e de escala, quando vai fazer no papel, no desenho, com lápis, é muito mais enriquecedor nesse processo. Mas é isso, a gente tinha antigamente o uso de papel, lápis e esses materiais, e hoje a gente vai ter computadores. Tá? E é claro que a gente tem como principal ambiente para se fazer a modelagem de desenho técnico é o ambiente CAD.
E aí, o ambiente CAD, na verdade, é um termo que vai designar esse ambiente, a gente faz a construção de objetos numa plataforma computacional. E existem diferentes programas que utilizam essa mesma plataforma. Então, a gente, por exemplo, o mais conhecido é o AutoCAD. O AutoCAD, que é o mais conhecido, desenvolvido pela Autodesk, mais difundido. Mas, além dele, existem vários outros. Existe o ZW, CAD, existem vários outros mesmo. E a gente tem, inclusive, alguns programas também que são voltados para a questão de topografia. Por exemplo, a gente tem o DataGeosis, que utiliza o ambiente CAD, topográfica, que a gente também utiliza o ambiente CAD. São alguns ambientes que vão estar se valendo desse ambiente. Hoje a gente tem boa parte desses programas, eles são de natureza, são empresas que desenvolveram, então espera-se que se pague pelo uso desse programa, apesar que boa parte das empresas elas disponibilizam para quem é estudante, para quem trabalha no setor educacional, a possibilidade de usar uma versão free. E aí, geralmente, só quando a gente vai imprimir, e essa versão a gente pode utilizar todos os recursos que o ambiente disponibiliza. E aí, a única limitação que ele oferta, geralmente, quando a gente vai imprimir, né, fazer a plotagem do trabalho, ele vai fazer uma marca d'água, né, no final, mostrando ambiente educacional, versão educacional, alguma coisa disso, tá? Mas assim, a gente consegue utilizar todos os recursos que a versão Pro. Contudo, existe hoje uma guinada de programas com formato livre, né, open source, e a gente tem hoje um CAD que a gente um LibreCAD, que ele é livre, não se paga. É claro que ele não tem a mesma capacidade, os mesmos recursos que, por exemplo, o AutoCAD tem, mas ele, boa parte das possibilidades do desenho, ele consegue fazer. E ele também, ele consegue fazer o AutoCAD, por exemplo, ele trabalha com ambiente em 2D e em 3D. A gente consegue fazer isso, transformar. Já nesses programas mais simples e livres, eles não vão ter essa mesma possibilidade. Geralmente, eles vão só focar em fazer um desenho 2D, que é bem mais simples, exige menos do programa, do computador e tudo mais. Existem também outros programas que estão nessa modelagem, e aí a gente tem, por exemplo, o SketchUp, que é um programa que é bem simples também, que a gente consegue fazer a construção de objetos e casas, e ele tem um formato bem parecido com essa imagem que está aí na tela, essa imagem aí de vocês ao lado esquerdo, é um ambiente bem parecido que a gente consegue fazer no SketchUp, é umas coisas bem interessantes. E o bom desse ambiente computacional é que a gente faz a construção do desenho, a gente tem uma flexibilidade de fazer a modelagem, né? Então, para apagar alguma coisa que a gente fez errado, para construir a linha é muito simples. A gente não vai ter problema de rasgura, né? Quando a gente faz o desenho no papel, depende se a gente faz um traço muito grosso, e aí a gente vai apagar, depois fica rasurado, fica feio, mas não fica um projeto bem apresentável. Isso acaba prejudicando um pouco do trabalho. E aí, quando a gente fez no ambiente computacional, a gente não vai ter esse problema. Então, a gente consegue fazer edição, mostrar, cortar, aumentar o tamanho das dimensões e tudo mais, sem qualquer tipo de problema quanto a isso. E a gente consegue trabalhar com o valor, né, na unidade do desenho, no valor real. E aí, depois, quando a gente vai preparar o projeto para imprimir, a gente pode ajustar a escala que a gente acha interessante, o que fica melhor. Quando a gente faz o desenho no papel, realmente a gente já precisa fazer o desenho já planejando, já dentro da escala pré-determinada. Então, isso é uma coisa que a gente já precisa saber. Qual a escala que vai ficar melhor? Então, a gente precisa já ter tudo isso determinado anteriormente para poder fazer o desenho no papel. E a gente tem hoje aqui várias áreas que utilizam desenho e do ambiente computacional, do CAD. E aí tem o pessoal da área médica, da área de saúde, que utiliza o ambiente CAD, que é o ambiente de desenho. O pessoal da área de mecânica, o pessoal da automotiva, aeroespacial, né, hoje em dia que a gente está cada vez mais comum. O pessoal também da área de vestuário utiliza bastante esse ambiente CAD, pode utilizar o ambiente CAD. E vários outros ambientes.
tá bom? E é claro que quando a gente fala isso, eu queria só retomar com você essa questão. Quando a gente já vai para o ambiente, cara, e a gente não tem um senso espacial anteriormente, às vezes a gente fica bem perdido quando vai fazer o desenho no computador. E é por isso que é tão interessante, e a gente realmente faz as escolhas quando vai trabalhar nas disciplinas, a gente começa e a gente passa boa parte da disciplina realmente fazendo os desenhos no papel, com lápis, com a régua, porque ajuda a gente a desenvolver o senso espacial. E depois, para levar isso para o CAD, é bem simples, é bem mais tranquilo. É bem tranquilo mesmo para fazer isso. E o que a gente só precisa depois no CAD é saber quais são o que é que eu tenho que fazer, quais são os comandos para fazer os desenhos, tá? Mas de resto, a condição de fazer os desenhos, seja em perspectivas ou as vistas, tanto faz, a gente consegue desenvolver bem legal no ambiente CAD. E aí, hoje em dia, a gente tem uma coisa muito interessante, que a gente tem hoje em dia, inclusive, impressora, né, 3D. Então, a gente pode fazer a modelagem dos objetos em 3D, e a gente pode trazer isso e depois imprimir, né, um modelo menor, né, uma escala adequada. A gente pode fazer os objetos, as medidas em campo, usando equipamentos de infravermelho para fazer a medição e fazer a representação tridimensional. O mais legal da ferramenta computacional, de fato, é poder trabalhar com as 3 dimensões. E a gente consegue, inclusive, rotacionar para, de repente, pegar alguma perspectiva ou algum ponto de vista que fica mais interessante a gente observar algum detalhe que a gente julga interessante, saber se está faltando alguma coisa. E aí, esses ambientes CAD, eles permitem isso, a gente fazer essa integração. É claro que não é todo programa, como eu comentei anteriormente, que consegue fazer isso, tá? São alguns programas mais sofisticados e que conseguem fazer essa modelagem 3D. Alguns programas mais simples, eles apenas fazem a modelagem em 2 dimensões, tá bom? E isso é uma coisa bem legal. E essa modelagem de 3D, essa em 3 dimensões, de fato vai ser o futuro da construção. A gente já tem hoje, né, uma corrente que é muito mais forte no setor da engenharia civil, e aí com obras de maior magnitude, né, por exemplo, barragens muito grandes, edifícios ou complexos industriais, eles têm utilizado muito da tecnologia BIM, que aí tem alguns programas específicos que eles conseguem integrar essa tecnologia BIM. O que seria essa tecnologia BIM? Seria a gente conseguir integrar diferentes projetos em um mesmo ambiente. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a construção de uma casa, eu tenho a edificação. Então, tem as paredes, tem o piso, tem as janelas, as portas. Mas, além dessas partes da edificação, eu vou ter o encanamento para levar a água para as torneiras e também o encanamento para levar o efluente, né, o rejeito líquido. Vou ter também uma parte da elétrica, né, a gente vai ter a distribuição dos fios e dos conduítes, a distribuição da parte elétrica e tudo mais integrando essas ferramentas. Então, quando a gente fala do ambiente do futuro, a gente está falando principalmente da integração de todos esses projetos, onde um afeta o outro, né? Uma dimensão de uma janela pode alterar o projeto hidráulico, pode alterar o projeto elétrico. Então, as novas tecnologias vão nesse sentido. É claro que, focando nas áreas das ciências agrárias, a gente ainda não é tão utilizado essa tecnologia, né? Eu, por exemplo, até agora não vi nenhuma aplicação dessa tecnologia voltado nas ciências agrárias, tá? Voltado nesse segmento. Tem vários outros, como comentei, mas de obras de maior magnitude. Mas, assim, de fato, à medida que isso vai ficando mais acessível, os programas e os computadores, porque eles exigem um equipamento um pouco mais sofisticado, principalmente na questão visual, né, de uma placa de vídeo boa. Então, à medida que isso vai ficando mais acessível, a tendência é que essas tecnologias sejam incorporadas em outras áreas. E é claro que quando a gente fala desse ambiente computacional, também a gente vai trazer as normas, e a gente está no Brasil, então a gente vai trazer as normas da ABNT, da NBR, para fazer, por exemplo, a questão da configuração dos tipos de linha, das larguras de linha, cotagem, escala, tudo isso a gente consegue fazer esse ajuste, essa elaboração nesse ambiente CAD. A questão dos desenhos projetivos, vistas ortográficas, perspectivas, a gente consegue trazer tudo isso para o ambiente CAD.
tá? Isso, quem já viu, certamente, quem viu desenho técnico deve ter visto um pouquinho dessas imagens. Quem vai pagar ainda desenho técnico, não se preocupe que você vai ver também mais pra frente. Vocês vão se aperrear bastante para fazer os desenhos, certo? E a gente tem vários comandos diferentes no Corre Semente CAD, programas para fazer uma linha, para fazer uma esfera, um círculo, uma elipse, textos, para inserir texto, para inserir cota, achuras, tá? Vários elementos que são importantes para o desenho técnico, a gente consegue fazer a inserção no ambiente CAD, tá? Então a gente vai ter toda essa... A gente vai trazer do papel e do lápis para o computador, tá? É isso que esse ambiente, esses programas, eles possibilitam. E isso a gente, lógico que a gente gera uma economia de papel, a gente não precisa gerar tantos papéis para cada tipo de projeto, a gente consegue incrementar tudo no mesmo arquivo, um projeto de uma vista, de uma fachada, de um corte, a gente consegue trabalhar isso em camadas diferentes no nosso projeto, e é onde, se a gente fosse trabalhar na questão com papel, geralmente cada prancha, né, cada folha vai trabalhar com um tipo de projeto. Então, por exemplo, a gente tem uma planta baixa que tem nessa figura aí. Então, a gente tem um projeto de planta baixa, depois fachada, depois vistas e assim por diante. A gente consegue incrementar tudo isso no mesmo arquivo e fica muito mais compacto. A gente não precisa carregar um peso tão grande, não precisa de tanto espaço físico para poder trabalhar com todos esses materiais, tá? Mas se por acaso é importante, às vezes é importante a gente levar para fazer o projeto, é importante a gente ter no papel. Então a gente faz o seguinte, a gente pode também imprimir, né? A gente no computador a gente consegue imprimir já no papel, vai estar no papel o projeto e a gente gera também. E vai ser possível levar, por exemplo, com a obra, né, o mestre de obra, o engenheiro de campo, vai poder fazer, vai poder se guiar melhor em fazer a construção. E aqui são alguns outros exemplos de projetos que a gente vai trazer. Outros desenhos, exemplos, tá? Cortes longitudinais, cortes transversais, que a gente sempre vai estar trazendo. E tudo isso a gente vai mostrar. Tá? No final, depois que dá a fala de Bruno, a gente vai mostrar alguns projetos também. Eu tenho alguns projetos para mostrar para vocês. Alguma coisa que a gente desenvolveu aqui na UAST. E questão do terreno também a gente consegue trabalhar com curva de nível. E aí, como já ele falou, a disciplina de topografia, a gente utiliza muito desses recursos e vai trabalhar muito essa questão da representação do terreno. Né? Planta de situação, mostrando onde é que está aquele lote em uma determinada área, né? Um terreno em uma determinada área. A planta de plantação, alguns chamam de planta de locação também. O detalhamento com a planta baixa, tá? E tudo isso. Bom, o que eu queria mostrar para vocês, principalmente em relação ao desenho técnico focado no computador, essas questões, a gente vai ver muito isso mais para frente, na que for fazer a disciplina, e certamente quem já trabalhou em outros, quem já passou pelo desenho técnico, já deve ter visto um pouco sobre isso. E para a gente dar continuidade ao evento, eu vou passar agora a palavra para a Bruna. Bruna vai contar um pouquinho da experiência dela com desenho técnico e voltado, né, para o mercado de trabalho. Então, Bruna, fica à vontade, tá? O espaço é teu. Boa tarde, então conseguindo me ouvir bem? Aí, pronto. Alan sinalizou aqui para mim que está conseguindo ouvir. Como a Alan falou, né, meu nome é Bruna, eu fico muito grata a ele por esse convite para estar aqui falando com vocês. Eu sou recém-formada na turma de agronomia da UAST, me formei ano passado, então estou recém aí no mercado de trabalho. E como vocês devem estar pensando, né, quando a gente chega no curso de agronomia, que se depara com desenho técnico, né, tem aquele choque, opa, como é que eu vou usar essa disciplina na minha vida profissional? Eu não quero trabalhar em escritório, não tenho essa intenção de trabalhar com escritório, então por que eu vou estar vendo essa disciplina no curso, se eu quero trabalhar com campo? E uma situação bem engraçada que surgiu no meu estágio foi isso. Eu fui para uma empresa, aí quando você vai para fazer seu estágio, quando vocês estiverem nessa época de fazer estágio, vocês vão atrás da empresa, vão entrar em contato e vão, através do professor, do seu coordenador,
vão ver a área que você vai estar. Então, eu fui designada para poder acompanhar uma área de implementação. A cultura era a manga, então eu fui designada para fazer esse todo acompanhamento. Então, lá eu me deparei com plantas de sistema de montagem hidráulica, plantas de valeta, coisas que envolviam muito o apanhado de disciplinas que eu tinha visto durante o decorrer do curso. Então, se você tem esse pensamento de que, tipo, desenho técnico está no primeiro período, eu não vou utilizar ela mesma, eu gosto de estar no campo, eu vou trabalhar na empresa, eu vou para o campo, e eu não vou ligar para ela porque não é o que eu quero. Então, você pode, lá na frente, no seu estágio, se deparar com isso, de chegar na empresa e ter que acompanhar uma área que está montando, e você vai se deparar com mapas, com coisas que você vai precisar interpretar para poder mostrar para o seu coordenador que você entende, porque durante todo o processo do estágio a gente é avaliado, tanto os conhecimentos práticos que a gente traz da faculdade, quanto aqueles que a gente vai adquirindo durante o estágio. Então, eu fui avaliada nisso. Eu estava lá, teve uma situação que eu estava lá, na área, com todos os mapas na mão, lá, segurando, observando tudo. Aí o meu coordenador chega, aí pergunta, o que é que eles estão fazendo ali? Aí apontou lá para uma área mais afastada, e eu com o mapinha na mão. Aí eu disse, não, eu expliquei o que era que eles estavam fazendo, aí eles me sinaliza aqui onde é que a gente está. Aí lá vai eu pegar uma mapinha, abrir e mostrei a ele. Eu vou ver se eu consigo passar aqui para vocês, mostrar a apresentação, para mostrar para vocês esses mapas. Os mapas eu não posso mostrar ele todo, porque tem todo o direito da empresa, eu não pedi permissão para eles me cederem para mostrar aqui. Eles me cederam para a questão do estágio, então a questão da empresa vai estar resguardadinha aqui, mas vai dar para vocês observarem bem. Então, vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Tá, Alan? Me sinaliza aí para ver. Sim, tá sim. Pronto. Esse mapa aqui é o mapa do sistema hidráulico. Então, quando a gente estuda desenho, a gente vê questão de linha, vê questão de métrica, para ver, sinalizar tudo. Então, esse mapinha aqui era da área toda lá. Essa aqui era toda a área do projeto de manga que eles tinham. Aí, essa parte mais em verde aqui, esse verdinho mais acentuado, era a área que a gente estava montando. Então, eu estava bem aqui nessa área toda aqui, estava no meio dessa área em verde, e ele me pediu para sinalizar onde é que a gente estava. Então, vocês veem aqui que tem várias cores que significam. Tem no mapa, como vocês vão ver, em desenho técnico, tem toda a questão de legenda, então dá para você se situar. Então, as diferentes cores são os diferentes espessuras de cano, que aqui é o mapa de montagem de sistema hidráulico. E esse aqui é a mesma área, só que aqui é um mapa de valeta. Então, está sinalizada a questão de como vai abrir a espessura das valetas, o tamanho das valetas, o número de linhas. Essas linhazinhas aqui em verde, bem clarinho, são a ilustração das mudas de manga que seriam plantadas posteriormente. Mas já vem tudo isso, já vem dentro do mapa. Aqui tem também o mapa de questão de drenos subterrâneos, drenos expostos, que são os drenos abertos, e também do lado tem o projeto que já está implementado. E aqui é um mapa, aqui é um desenho, detalhe de desenho do sistema de montagem hidráulico, que a gente, na agronomia, não vê tanto, mas você precisa entender, quando você se depara com certas situações, você precisa entender a montagem do sistema hidráulico. Então, ele já vem todo desenhadinho e vem em questão de detalhe. Aí você tem aqui detalhe 8.1, aí você se situa lá no mapa e vê onde é que fica o detalhe 8.1, e consegue montar ele. Então, a questão, se você acha que não vai utilizar mapa, essas coisas, não vou precisar utilizar isso, mas você vai, mesmo que você não for trabalhar diretamente com isso, indiretamente pode surgir uma situação. Lá também estavam construindo, estavam aumentando o packing house, estavam aumentando a câmara fria. É óbvio que, como essas empresas grandes, eles não contratam uma pessoa para ficar ali. Você vai ser contratado da empresa
e vai ficar responsável por todos os projetos que surgirem. Porque os projetos, eles surgem a cada 6 meses, um ano, então eles não vão ficar pagando uma pessoa para ficar ali, para quando tiver um projeto, essa pessoa ir fazer. Não, eles contratam empresas. Então, teve a empresa que foi contratada para montar esse sistema, teve o topógrafo que foi lá, fez todo o levantamento da área, passou todas as informações para a pessoa da outra empresa para poder ela fazer a questão desses mapas de irrigação, de drenagem, enfim. Então, você pode tanto trabalhar para uma dessas empresas e também como você pode trabalhar na empresa que vai estar recebendo esse serviço. Lá na área, tinha o meu supervisor e tinha o gerente da fazenda. Então, meu supervisor, ele também precisava entender um pouquinho sobre a questão de desenho, porque a empresa, ela não vai contratar outra empresa e vai deixar ela lá fazendo o serviço do jeito que ela quer. Não, tem que ter uma pessoa dentro da empresa que tenha um certo conhecimento para poder acompanhar esse serviço. Então, a pessoa que eu estava acompanhando durante o meu estágio, ela foi a responsável por isso. Então, eu com ele, a gente ficava lá e ficava observando toda a questão de montagem. Para vocês verem como é tão importante você saber a questão de se situar em desenho, de ter uma noção, é porque mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, ainda a maioria das coisas é feita pelo homem. Então, num daqueles mapas, daqueles desenhos de detalhe que eu mostrei para vocês, estava sinalizado errado no mapa hidráulico. Então, no desenho da pasta estava uma coisa e no mapa hidráulico estava outra. Então, como era que a gente se deparou com isso? Como é que vai montar? Foi erro de quem? Quem errou? Foi quem fez lá o desenho do detalhe ou a pessoa que fez o mapa do sistema hidráulico? Então, tem que ter esse conhecimento para conferir, porque se você não for na cega ali sem entender, você vai passar vergonha, vai dar algo errado no final. Então, tem que estar lá. Então, mesmo que você diga, não vou utilizar, mas você tem que ter uma noção, sim. Até mesmo porque, se você estiver trabalhando, for surgir alguma coisa, você vai ter que ter esse conhecimento. E na hora, no campo, ali, na prática, não tem como você enrolar, sabe? Às vezes, o professor pega muito no pé da gente a questão de, essa linha a métrica não está correta, você errou nisso, eu tirei um pontinho disso por causa disso. Você diz, mas é só uma linha, é só uma vírgula, um zero. Mas não, no campo, essa linha, esse zero, eu pude realmente comprovar. É muita coisa, é muito trabalho. O rapaz lá errou a questão da abertura da valeta, porque tinha que abrir e tinha que ser afastado da estrada onde passariam os caminhões, né? Para ir para o porto. E ele abriu um pouco mais para o ladinho e os caminhões iam ficar passando por cima de todo o sistema hidráulico. Quando a gente foi ver, a gente até sinalizou, olha, não está muito perto, será que não é ideal abrir mais um pouquinho para o lado? Aí o cara, não, aqui no papel está assim, eu vou fazer assim, eu vou seguir. Quando o responsável da empresa chegou, que viu, disse, não, isso aqui você vai ter que ir, vai ter que afastar. Aí o sistema já estava quase todo montado, a gente teve que desmontar e montar mais afastado. Então, foi mais tempo, foi mais gasto, porque teve que vir a retrocavadeira e abrir, e ela é bem cara para a empresa alugar esse tipo de equipamento pesado, é caro, então teve mais uma diária, só quem estava feliz era o cara que estava da retro lá que estava ganhando, o resto estava todo mundo feliz, porque era no meio do sol, uma poeira, não tinha uma sombra, não tinha nada, e teve que desmontar todo o trabalho que foi feito. Então, por mais que você ache que não vai precisar utilizar isso, poxa, você vai. Você vai, amiguinho, e vai ser quando você menos esperar. Eu não digo assim para você ter esse conhecimento, ser profissional técnico, a gente não vai ter o conhecimento sobre tudo, mas você prestar atenção à base. Jaiane falou bem, a gente no curso é dividido em cursos a base e os profissionalizantes, mas tudo do profissionalizante você aprende na base. Então, se você tiver uma base boa em desenho técnico, mesmo que você passe os outros 9 períodos sem ver nada de desenho técnico, quando você for para o campo, que você se deparar com uma planta, você vai saber interpretar. Então, é só se ligar na questão da base. Aí entra o mercado de trabalho.
Esses dias eu estava vendo, tinha uma empresa que estava procurando um cadista, alguém que soubesse de CAD. Então, estava ali, e é caro, viu? Você trabalhar com isso, você ganha bem. Então, não é perda de tempo, não é porque é uma disciplina do primeiro período que não tem importância. Tem sim, se você souber levar isso, você vai ser um profissional excelente e não vai ficar fora do mercado. Porque imagina aí, você sabe mexer com CAD. Você pode tanto trabalhar de casa, de boa, só fazendo projetos e mandando, como você pode ir trabalhar no escritório, ou tá no campo fazendo esses levantamentos para poder fazer os projetos. Então, não tirem da sua cabeça essa questão de desenho técnico, primeiro período, molezinha, vou passar de boa. Não, porque lá na frente, às vezes, a gente não escolhe muito bem o que é que vai fazer. Principalmente no estágio. Meu estágio, eu não escolhi o que é que eu ia fazer. Foi a empresa que disse, a gente tá tendo isso, então, se você quiser, a gente vai encaixar nisso. Então, chega lá, você diz, não, mas eu quero ficar no packing. Quero ficar no packing, não quero ir pro sol, não quero ver planta de nada, eu quero ficar só relaxando. Não, a empresa, ela é assim, ou você faz o que ela quer, ou você não se encaixa nela e tem outro, porque realmente, essa história de, tipo, se você não faz, outra pessoa vai fazer por você, é verdade. Então, se você não souber se adaptar à empresa, ao que ela pede, ela vai achar alguém. E eu vou dizer a você, tem muita gente que vai fazer. Então, estágio é muito concorrido, muita coisa. Para mim conseguir a minha vaga, eu fui fazer o estágio, fui começar o estágio entre setembro e outubro. Mas eu falei com a empresa desde o início do ano, desde que começou o período, desde março. Então, desde março, a gente estava, eu com a minha coordenadora, estava lá toda hora só entrando em contato com a empresa, porque a empresa, o processo, você acha que a universidade as coisas demoram. Em algumas empresas, as coisas demoram mais ainda, porque é burocracia. Eles têm muita coisa para fazer e pouco tempo a perder. Então, eles não vão perder tempo com você se você não tiver conhecimento para passar para eles. É uma troca. Eu, ali no meu estágio, tanto eu estava auxiliando, tanto é que depois de um tempo, o meu supervisor ganhou confiança em mim, que eu ia sozinha para o campo com o pessoal que estava montando, que vinha o pessoal da empresa, óbvio, não era só eu com o pessoal que trabalhava lá, mas tinha os responsáveis da empresa, também estavam lá. Mas eu ia sozinha e ficava lá com os mapas, tudo, vendo o que é que eles estavam fazendo, se estava fazendo certo. E quando terminava, eu passava para ele, a gente fez isso aqui, sinalizava no mapa, foi feito isso aqui até aqui, a gente já mediu tudo, passava tudo. Então, eu precisava desse conhecimento. É óbvio que eu fui privilegiada porque eu fui monitora da disciplina, trabalhei com geoprocessamento também, algumas coisas de alguns trabalhos, então eu tenho uma noção. Mas mesmo se você não quiser trabalhar com isso, assim, durante o curso, é bom você prestar atenção no que é passado em sala, que você consegue também lidar com essas situações de boas, então é tranquilo. Então, o que eu digo a vocês é, não menosprezem nenhuma disciplina do curso. Eu me formei recentemente, então, estou aqui no mercado de trabalho, estou fazendo algumas coisas, e realmente, a base é tudo. Se você não souber a base, tanto desenho técnico quanto as outras disciplinas, eu sei que durante o curso é muita disciplina que a gente diz, poxa, isso aqui vai servir em quê? Eu mesma paguei a língua. Eu dizia, isso aqui não vai me servir em nada. Eu quero ir para o campo, isso aqui no campo nem existe, isso aqui no campo. Quem é que vai ficar andando com isso no campo? Que nada, você paga a língua, é um curso completo, vai estar lá. Aquilo que você acha que você não vai utilizar, você vai. Como você menos perceber, chega. Então, até a questão da administração, eu vi muita coisa que eu pensava, você vai para o campo. Eu quero o campo. Então, a administração, eu não vou ficar em escritório, para que eu vou ficar prestando atenção à administração? Não, durante o meu estágio, eu vi lá muita coisa da administração, tanta logística porque a empresa ela tem uma demanda de produtos, então tem que sair tudo do campo. Então, tem essa questão dessa logística, toda essa logística estava lá. E a gente viu o que? Logística e administração. Então, as disciplinas que eu vou estudar nada isso aí? Não, nem quero. Então, foi o que eu vi bastante no campo. Então, o curso, ele é integrado, tem tudo.
Então, percebam isso, não menosprezem nenhuma disciplina, entendam a base é tudo. Se você conseguir pegar a base, o resto você leva com maestria, molezinha. Terminei aqui, ela falei até demais, se deixar eu falo... Nada, foi ótimo mesmo. Inclusive, né, a gente tem aí no professora Flávia, né? Ela deve estar orgulhosa de te ver aí, ver o teu trabalho. Flávia foi minha professora. Eu lembro ela pegava muito no meu pé a questão da letra. E realmente, eu vi no campo que a letrinha lá tem que estar certinha. Eu tanto tempo. Pois é. Às vezes eu fico mesmo nessa, professor, você tá muito chato. Não, velho. Infelizmente, faz diferença, né? E é isso, mas foi muito bom, muito enriquecedor ver essa realidade que vai vivenciar, né? O agrônomo vai vivenciar, né? Seja lá qual segmento, né? Provavelmente vai poder trabalhar, e aí o agrônomo tem várias vertentes de trabalho, mas sempre vai ter, essa questão espacial é meio que está trabalhando com todas as áreas, então, seja para fazer uma montagem, mencionando sistema de irrigação ou de drenagem, ou da parte de mecanização, enfim, vários segmentos a gente está utilizando o desenho técnico, a representação espacial como meio de comunicação, né? É muito mais você usar isso como forma de comunicar o que é que você quer, onde você quer, o quê, do que você, às vezes, escrevendo tudo, fica muito confuso. Então, essa parte espacial ajuda muito essa comunicação, né? Que o desenho técnico nada mais é que uma forma de se expressar. Basicamente isso. Seguindo algumas regras. Realmente, o pessoal que quer o campo, né? O campo, eu tinha uma noção de campo quando eu estava no curso, e realmente, algumas coisas que eu imaginava mas é muito além. O campo é muito dinâmico, então a informação é toda hora. Você tem que estar ali, não tem tempo de vou pesquisar aqui, vou olhar no campo. Não, você está lá no meio do nada, chega, é para fazer isso, você tem que decidir naquele instante. Então, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma base boa. Então, para o pessoal que quer campo, não pense que não vai utilizar muita coisa do curso, porque na sua cabeça você não consegue fazer esse link. Não, você vai utilizar de diferentes formas, mas você vai. Porque o campo é dinâmico, é ali, ó, a jata. Eu percebi lá a rotina de uma fazenda, vocês veem, é doideira. Em época de colheita, que foi quando eu estava lá, era caminhão chegando, caminhão saindo, era colheita aqui, colheita de um lote, de uma parcela. Então, era em toda a fazenda lá, tinha alguma coisa. Enquanto estava colhendo, na outra estava plantando, estava podando, estava fazendo um monte de coisa. Então, é dinâmico. E você tem que estar ligado em tudo, tem que ter um conhecimento de tudo. Porque a empresa não vai pagar para você fazer só um serviço. Ele não quer um profissional para fazer só uma coisa. Ele quer um profissional que saiba lidar com tudo. Então, você tem que estar ali e ter noção de muita coisa. Ótimo. Pessoal, se você tiver alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Inclusive, se quiserem falar mesmo, pode, esse momento que a gente está aí disposto. Mas se quiser botar a dúvida pelo chat, a gente vai falando, ou quiser falar o que é que está achando. Eu queria aproveitar esse momento agora para mostrar alguns projetos que a gente tem desenvolvido aqui na UASP, certo? Um projeto voltado de atividade de professores que utilizam que fazem alguns projetos, algumas coisas, e a gente eles nos procuram e aí a gente faz a representação, faz o desenho. Então a gente tem aqui, por exemplo, começando aqui, vamos ver. A gente tem aí, ó, o mapa do RU, né, o pessoal do setor da DGE, né, da direção geral, procura a gente para fazer para ajudar o pessoal na confecção do projeto do RU, né, do restaurante universitário. E aí eles quiseram saber a questão do corte de uma área lá, e porque tem uma certa região onde eles queriam fazer o projeto do RU, tem uma declividade muito acentuada, então eles queriam saber de quanto exatamente, se fosse fazer esse projeto,
de quanto seria necessário para fazer a terraplanagem, para fazer a regulação do terreno. Então, eles nos chamaram e a gente fez um projeto aí do desenho do RU, mostrando como é que está a situação do RU, e aí quanto é que ficaria. Então, teria um corte aí de mais ou menos 3 metros, 4 metros. Então, era uma coisa bem grande, e aí a gente teve que fazer depois outra área, porque essa aí já estava muito grande o corte, então não era, economicamente não era viável, e aí a gente teve que fazer outras áreas, até que chegou hoje. Certo? Esse outro projeto aqui foi para um professor de suinocultura, né, para a professora de suinocultura. Ela pediu para a gente fazer o desenho de um galpão voltado para suínos, e a gente fez aqui um galpão. A ideia é que ele vai ter até uma muretazinha de tijolo, e ele vai ter também alguns pilares de concreto, e a gente fez a demonstração aí. O galpão de telha normal, né, a gente só fez a representação, mas seja de telha de cerâmica, e aí está o desenho, né, do galpão em perspectiva, e aí a vista lateral, a vista frontal desse galpão. Esse outro desenho aqui, quero mostrar a vocês, já foi de um projeto para avicultura. Então, foi para a produção de codorna, se eu não estou enganado, foi para a produção de codorna. E a gente já tem aí um galpão, mostrando aí a vista lateral, a vista frontal, certo? Em perspectiva, aqui a planta baixa, mostrando o corredor, mostrando a região onde ficariam as gaiolas. Aqui o corte, e aí mostrando como é voltado para a postura, né? Para a produção de ovos. Então, a gente tem as gaiolas onde ficarem os animais presos. E aqui foi mais um projeto onde a gente desenvolveu. Vou mostrar outro aqui. Esse outro projeto agora já foi para a disciplina de silvicultura. Se não me engano, foi silvicultura. E era para ser um ambiente para a produção, né, de algumas mudas. E aí a gente tem a divisão das áreas, dos canteiros, onde a gente tem aí do lado a legenda, onde representa cada área. Então, a gente teria, por exemplo, um galpão para armazenamento, outra área de caatinga preservada, que seria esse H1, H2, banheiros, onde ficaria, né, a divisão, mais ou menos, de toda a estrutura da unidade de produção. E, além disso, a gente tem aqui, um pouco mais embaixo, onde é que ficariam os diferentes tipos de espécies, né? Então, amarelo seria ipirana, o rosa, o ipê, bógno, tamborim, angico, assim. Diferentes espécies, onde é que a gente alocaria cada região para cada espécie, né? E aqui foi no projeto da disciplina de silvicultura. Cadê? Já esse último projeto aqui foi um projeto que a gente desenvolveu para a área de almoxarifado aqui da UAST, onde eles queriam saber também, eles querem fazer uma extensão do almoxarifado, querem construir uns anexos, e aí queriam saber qual a região que para eles ficaria melhor, com menor corte. E aí a gente fez toda a área
mostrando aí essas linhas em verde, sendo as curvas de nível, né? E aí a gente mostraria todo o limite do terreno, onde é que estão as curvas, para ficar melhor para alocar esse projeto anexo para ser feito junto ao almoxarifado aqui da nossa unidade. Então, foi um projeto que a gente usa aí recursos de desenho técnico junto com topografia, né, que foi feito para fazer o levantamento também. Então, são alguns elementos ou algumas áreas de conhecimento que a gente usa de diferentes disciplinas para fazer a representação. E isso, assim, eu estou mostrando um pouco da realidade que a gente tem aqui dentro da unidade acadêmica, dentro da minha realidade, mas que certamente vocês vão trabalhar, onde vocês forem trabalhar, vai ter algumas interfaces com essas áreas, com essas regiões, tá? Então, isso é muito interessante para mostrar para vocês alguns exemplos. E a Thaisa botou aqui, ó, o desenho técnico é importante para representarmos o início da realidade de uma área. Precisamos dessa disciplina porque é nela que aprendemos sobre os elementos de mapa de modo geral e que depois vai ser importante para geoprocessamento e que é super atual e tem um mercado de trabalho gigante, de fato tem, e a tendência é cada vez usar mais esses recursos. A gente tem, por exemplo, programas já hoje voltados em smartphones e alguns equipamentos que a gente já consegue fazer esse desenho, mas os programas nos celulares são mais, a gente consegue mais visualizar. Para fazer eles são mais limitados, porque exige um pouco mais do programa e do celular, mas a gente, por exemplo, geralmente consegue visualizar o projeto em si, e a gente consegue trabalhar legal. E, assim, mas, de fato, a área é cada vez mais você trabalhar com a questão espacial. E a gente tem cada vez mais recursos espaciais. Os celulares com GPS são cada vez mais essa realidade, vai se inserir na nossa vida de um modo geral, mas também na nossa vida, principalmente aí agrônomo, no setor das ciências agrárias, se utiliza cada vez mais, tá? E só voltando, a gente teve pessoas aqui no primeiro período, a professora Flávia, que está, se eu não estou enganado, Flávia, se por acaso você me disser, mas eu acho que você está em Minas Gerais, se eu não estiver enganado, né? E tem gente também aqui, acho, da UFJ, né? Que é Jataí, acho que não estou enganado também é Goiás. Pô, a gente está tendo até um alcance aí legal, né? Essa permite aí. Ô, rapaz, Thaís é de Mato Grosso. Tu é de qual instituição, Thaís? Diz aí pra gente, por favor. Ui. No Mato Grosso, né? O FMT, lá no campo de Cuiabá. Que bacana, bicho. É muito bom a gente poder ter essa possibilidade de dialogar com pessoas de diferentes lugares do país, né? Isso é o maravilhoso da internet, né? Isso é bacana demais. Bom, o que a gente tinha para compartilhar eram essas realidades, né? E a gente gostaria de sensibilizar, e aí voltando mais para os meninos aí do primeiro período, que, quer dizer, nem começaram, né? Eles só tiveram 2 semanas de aulas, e aí já foram, né? A gente teve que interromper nossas atividades devido à pandemia, mas assim, o pessoal do primeiro período vocês vão trabalhar bastante, vão utilizar bastante desses recursos, tá? E quem for aí, tem Tiago aí, que também está no sexto, tem o pessoal no oitavo, o Michel aí está no oitavo, vão trabalhar isso, já estão trabalhando e vão trabalhar certamente mais para frente muito essas novas realidades, tá? E é isso, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu não sei, meninas, vocês têm alguma coisa que querem acrescentar, alguma coisa a falar? Só complementando aí, Alan, tem também os projetos além dos projetos de irrigação, esse que você falou, tem também a questão de fazer projeto de viveiro para produzir mudas, a questão de fazer cisternas, construção de biodigestor, de silos para armazenamento de grãos, tudo isso vai precisar de uma base de desenho técnico para poder a gente estar fazendo os projetos, né? Então, é bom que os alunos do primeiro período que estiverem assistindo já comecem a pensar assim, em começar a colocar em prática o que a gente vem aprendendo de alguma maneira, nem que seja de uma coisinha pequena que você faça no sítio que você mora, qualquer lugar, mas que você já comece a ter uma noção de colocando as coisas em prática para quando chegar lá no estágio, lá no mercado de trabalho, como Bruna chegou, a gente tá aí com uma base melhor, né? Não pegar as coisas do nada, né?
Já ter uma noção de como desenvolver o que é solicitado. Só isso mesmo. Sem falar que a professora de silvicultura pede, né? Em silvicultura e floricultura. Então, se você acha que não vai fazer nenhum desenho, só na disciplina de desenho técnico, chega lá na frente, ela pede, é projeto, viu? Que ela quer, né? O desenho pequeno, não, ela quer um projeto. Então, o pessoal costuma sofrer um pouquinho. Quem não tem essa base de desenho, costuma sofrer um pouquinho quando chega lá na frente. Na minha turma, algumas pessoas ficaram meio assim, mas é isso. Durante o curso tem muita coisa que a gente faz, trabalha com áreas afins, mas que precisa uma da outra. Uma hora ou outra você precisa de alguma coisa da disciplina base. E em silvicultura é o fechamento-chave, ela sempre pede. Floricultura, silvicultura e plantas ornamentais e paisagismo. Ela pede projetos que necessitam de plantas baixas. Então, galerinha aí não é só no mercado de trabalho, não, é na universidade mesmo que ela pede. E é uma coisa que profissionalmente, se você tiver esse conhecimento, dá para você trabalhar fazendo projetos. Tem projetos de prefeitura, toda prefeitura tem que ter um agrônomo, né? Então, projetos de praças, de cidades, essas coisas, tem que ter alguém, tem que ter um agrônomo ali para estar dando esse suporte, fazer os desenhos. O pessoal de engenharia civil atua, mas a questão de paisagismo, essas coisas, é mais para o agrônomo. Então, para onde você olhar, tem um mercado. Então, e é um mercado que é bom porque nem todo mundo tem essa habilidade de trabalhar com desenho, trabalhar com CAD. Então, tem emprego, tem como você fazer essas construções, não só de prédios, mas de praças, que as coisas bestas que você acha que, não vou trabalhar nisso aqui, não dá, não tem mercado. Tem, porque todo mundo pensa como você, isso aqui ninguém faz. Então, tem. É só se dedicar um pouquinho. Em fitopatologia também, né, Ilza pediu para a gente fazer um desenho de um laboratório para fitopatologia. Então, se a gente não tivesse aprendido direitinho no desenho técnico, como era que a gente ia se virar? Eu vi muita gente aperreada. Não levou tanto a sério, mas ficou aperreado na hora de fazer, né? Na minha época ela não pedia, não. Mas olha aí, já está começando a puxar mais, tá vendo? Gabriel aí perguntou, tem para a gente revisar algumas disciplinas que a gente vai trabalhar em outras cadeiras. E aí, só revisando, Jaiane e Bruna falaram aí, silvicultura, paisagismo, floricultura, construções rurais, vai trabalhar também. Fitopatologia agora, a gente trouxe a informação fresquinha aí, que a professora Ilza também trabalha, até pediu, né, nesse semestre. E, deixa eu ver, construção rural, tem mais alguma? Me ajuda aí, por favor. Energia, agricultura, mecânica, bioprocessamento, cartografia, topografia. Então, tem muita coisa. Em irrigação e hidráulica, ele não pede questão de projeto, essas coisas. Mas é bom você ter uma noção, porque algumas coisas que você vai ver, sistemas de montagem, também é bom ter esse conhecimento, que foi o que eu, em irrigação hidráulica, eu não vi tanto com o professor, a questão de mapas de hidráulica, irrigação, essas coisas, mas no quase eu vi. Então, já foi um link bacana da disciplina de irrigação e hidráulica com o desenho técnico. Então, algumas cadeiras na universidade, porque é pouco tempo, né? A maioria das cadeiras é 60 horas. Então, eles procuram dar a base para você entender quando você for trabalhar profissionalmente. Mas muita coisa liga. Quando você vai para o campo, dependendo da sua área profissional, você vai conseguindo fazer esse link com o desenho. Tanto que, mesmo que eu não fosse trabalhar acompanhando a área que ele estava sendo implementado, lá na fazenda tem o mapa da fazenda todo e é por parcela. Então, quando vai colher parcela 2, aí tem que saber qual é a parcela, se localizar dentro da fazenda, qual é essa parcela 2 que vai ser colhida. Então, tem um mapa lá e você precisa ter essa noção de como localizar essa parcela. Então, tem muita coisa que você vai fazendo um link. As cadeiras, algumas são interligadas, mas outras você não consegue
ver essa ligação tão, assim, rápido, porque é pouco tempo para ser passado muita coisa. Bom, é isso, Gabriel. Espero que tenha ajudado aí você, que vai trabalhar aí no primeiro período. Bom, mais uma vez agradeço a todos que puderam comparecer a esse evento. Agradeço a Jaiane, agradeço a Bruna pela colaboração nesse evento. E é isso, eu tenho a agradecer, tá? Espero que a gente tenha conseguido trabalhar com vocês, espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas, espero que tenha ajudado vocês um pouco nessa vida profissional de vocês, né? E a gente pede desculpa aí, qualquer coisa, qualquer barulho. O Lucas já está aqui pedindo para acabar, certo? Pedimos desculpa aí, eu peço aí, por causa da minha realidade aqui, né? Qualquer coisa que por acaso atrapalhou, tá? E é isso. A ideia, a gente gravou isso aqui, essa conversa, é que a gente também disponibiliza isso no YouTube, tá? Se por acaso vocês quiserem poder, né, ouvir depois alguma coisa melhor, dá uma olhadinha lá e a gente vai mandar lá para vocês o link depois com esse vídeo, tá? Se vocês quiserem aí rever essa nossa conversa, tá bom? Agradeço muito a todos vocês. Por hoje é só. E tchau, tchau, pessoal.